Que bênção, irmãos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Nós temos mil motivos para adorar esse Deus. Tem alguém que nos visita nesta noite, vindo de outro ministério, de uma outra cidade? Tem alguém? Se tiver, sinalize com as mãos para nós apresentarmos a igreja. Não tem ninguém? Aleluia. Todos de casa. Que Deus abençoe. Vamos neste momento ministrar um pouco a palavra de Deus no nosso coração. Deus abençoe a vida da irmã Fabrícia. A irmã Fabrícia está aqui. Bem sabemos, tem uma carreira bem intensa, né? Mas, depois da palavra, eu queria ouvir a irmã Fabrícia louvando ao Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. No livro de Neemias. Eu creio que Deus tem algo ao nosso coração nesta noite, dentro deste texto. Neemias, o capítulo 3. Quero fazer menção apenas do versículo 28. Neemias, capítulo 3 e o verso 28. Aleluia. Diz assim: eu muito me alegro pela vida da Marisa. É uma bênção. Casa é uma bênção na nossa vida. Este texto fala de, primeiro, se relata um problema. Neemias estava cativo. O povo de Israel, quando foi ao cativeiro, parte ficou em Jerusalém e parte foi levado. Isso mais ou menos no ano de 425 a.C. E os persas, antiga Babilônia, levaram cativo ali os judeus. E um dia trouxeram notícias a Neemias. Neemias conversa com um de seus irmãos e ele pergunta: como vai os judeus que ficaram em Jerusalém? Como estão aqueles que não trouxeram cativos? E a notícia não foi boa que deram a Neemias. Disseram a Neemias: o muro ainda está caído, estão morrendo de fome, a calamidade prevalece sobre os judeus. E estão lá padecendo os que ficaram. Naquele momento, a Bíblia diz que Neemias, ele chora, mas também ele ora. E quando ele ali chora e ora, ele jejua. Jejuou Neemias. E um dia foi servir ao rei. Ele era copeiro do rei. Que se diga, um serviço de grande confiança. Era um administrador do rei. E quando ele serve o seu rei, o rei olha o semblante de Neemias desfalecido. Está triste. E o rei diz: Neemias, talvez você esteja doente, ou algo assim está acontecendo contigo. Porque a Bíblia diz que Neemias, ele era alegre, mesmo no cativeiro, sempre com prazer servia ao rei. Sempre com alegria no seu rosto, ele levava a bandeja e servia ao rei. Mas naquele dia, o rei viu o tamanho da tristeza no seu rosto. E quando ele pergunta a Neemias, Neemias começa
a relatar os problemas que está acontecendo em Jerusalém. Como posso, rei, eu estar sorrindo e alegre? Pois meus parentes, a minha família e o povo que está em Jerusalém, o muro está caído e eles desfalecem e perecem de fome. E o rei então, em uma conversa com Neemias, autorizou para que ele retornassem e reconstruísse os muros de Jerusalém. Muro caído é sinal de fragilidade. Muro caído significa estar desprotegido. Muro caído significa presa fácil ao inimigo. E ali os muros de Jerusalém estavam em ruínas. E os inimigos entravam, saíam e faziam o que queriam, pois não tinha proteção. Muro caído é sinal de fragilidade. Mas veja que o Senhor trouxe Neemias para a reconstrução do muro. Trouxe ele para um trabalho. Neemias, quando sente a necessidade do seu povo, ele dá uma pausa no serviço que exercia. Ele era um administrador, como disse, ele era copeiro. Existem momentos na nossa vida que é necessário nós olharmos para o emergencial e as prioridades. Neemias se compadeceu da sua família que estava desprotegida. O que é emergencial? É algo que não há um tempo determinado para atendimento, tem que ser logo. Quem trabalha na área da saúde sabe muito bem. O paciente no estado de emergência, ele tem que ser atendido no momento que ele chega, no momento que alguém presta socorro, ou chega a uma unidade. Ou você atende, ou ele morre. Neemias entendeu dessa forma, que a reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém, era algo emergencial e prioritário. Por isso ele sentiu a necessidade. O seu trabalho era de grande valor. A sua ocupação, que se diga, ocupava de forma digna. A responsabilidade era tanta. Mas agora ele vê uma necessidade bem maior. Porque os muros de proteção à sua casa está caído, está em ruína. Há momento que temos que olhar para dentro de casa, para o nosso ambiente, para a nossa família, e pensar como Neemias. Eu vou dar uma pausa, eu vou tirar um tempo desta ocupação para eu reconstruir o meu muro, para eu trazer de volta a proteção para minha família, para eu trazer a proteção de volta para minha casa. Ele interrompeu por um tempo,
Pois ele disse: faz necessário, rei, que eu vá. Aquele homem era tão querido, pela excelência que prestava no seu serviço, que o rei disse para ele: quanto tempo você vai ficar fora, meu filho? Já sentindo a falta do serviço em excelência que fazia Neemias. Porque quando nós desenvolvemos um serviço com responsabilidade, as pessoas não querem ficar longe de nós. Quando você é um bom profissional na empresa que você trabalha, quando você exerce com responsabilidade a sua ocupação, o medo que traz à equipe é te perder. O medo que traz ao teu patrão é ficar sem você, como um bom funcionário, como um excelente funcionário. Assim era Neemias, e o rei se preocupou naquela hora. Mas o rei sabia da capacidade de Neemias e o povo que esperava por ele. Somos observados nos ambientes que nós transitamos, que nós ocupamos. As pessoas testemunham de nós. As pessoas se esforçam para trabalhar conosco. Porque nós somos bênçãos na vida de muitas pessoas, irmãos. Tem muitas pessoas que se sentem bem quando sentam ao nosso lado. Porque sabe que nós somos diferentes. Há uma essência em nós que é divina, que não se acha, que não se encontra nesta terra, não se adquire aqui, sem os céus, sem a contemplação dos céus. E este homem, ele chegou ali em Jerusalém para construir, para reconstruir este muro. E como disse, há momento que temos que pausar um pouco da nossa ocupação para fazer esta reconstrução. Nessa preocupação de Neemias, eu consigo ver um planejamento para ele começar essa obra. Por gentileza, eu queria que colocasse na tela a referência de Neemias capítulo 2, do versículo 11 até o 16. Aleluia. Capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 16. Eu quero ler com a igreja este texto. Aleluia. Neemias capítulo 2, do versículo 11 até o 16. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo.
E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, assim voltei. Aleluia. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Neemias, ele não chegou para reconstruir o muro, e agiu apenas por impulso. Esse texto revela que Neemias, ele mapeou as ruínas. Ele fez um planejamento para começar a reconstrução. Tem muita gente que quer reconstruir algo dentro da sua razão. Tem muita gente que quer reconstruir sem planejar. Mas nós aprendemos aqui que no impulso não resolve. Mas é preciso observar como você vai começar esta obra. Da mesma forma, nós precisamos parar e refletir como eram no início. Ele foi fazer um traçado, mapeou, para ver como era o muro, para ele retomar aquela construção. Da mesma forma, nós temos que planejar. De que forma eu vou reconstruir? Você tem parado para pensar como era no começo do seu relacionamento? Como era no início a sua convivência? Pois Neemias, antes ele parou e ele começou a fazer este planejamento. Como as coisas eram no início e como estão agora. Como era o muro, como eram as fortalezas, como eram os portões. Aquela grande obra que alegrava o coração dos judeus, que empolgava pela beleza e a segurança que eles tinham. E agora está em ruína. Mas ele está disposto a reconstruir. Nós temos que estar disposto a reconstruir aquilo que outrora o inimigo atingiu em nossa casa, em nossa família, em nosso lar. Chore, ore, jejue, mas tenha que ter uma ação, uma força, uma garra e coragem para reconstruir aquilo que outrora alegrou o teu coração, embelezava a sua vida, trazia gozo ao seu convívio e trazia proteção à sua casa. Muros não é para estar em ruína, muros se fala de proteção. Muro não é para estar no chão, muro é para estar em pé. Aleluia. E cada um de nós, Deus levantou dentro dos nossos lares. Aleluia. E nesta noite eu estou trazendo esta mensagem ao teu coração, porque Deus sabe a fase que você está vivendo. Deus sabe a fase que você está passando.
se estão em ruína, mas o Senhor nesta noite trouxe aqui, conta contigo, para mudar a história da tua casa, para mudar a história da tua família, para mudar a história do espaço em que você vive. E eu não estou aqui interessado em saber o que aconteceu no passado na tua vida. Eu não estou interessado em saber o que aconteceu ontem. Mas eu quero que você saia daqui sabendo nesta noite que Deus te levantou para reconstruir os muros que estão em ruína na tua casa, na tua vida e no meio da tua família. Aleluia. É tempo de sentar, é tempo de conversar, é tempo de diálogo. O IBGE tem uma estatística aonde o índice de separação ocorre dentro de uma maior proporção em um fator chamado diálogo. A falta de conversa, a falta de diálogo tem levado muitos casais à ruína. Por isso é hora e é tempo de sentar, é tempo de conversar, é tempo de orar juntos, aleluia. Porque foi isso que fez Neemias. Neemias disse: Senhor me levantou, mas eu não estou só. O Senhor me levantou, mas eu conto com um povo que vai estar comigo trabalhando para reconstruir este muro, aleluia. O Senhor te levanta como Neemias, mas dentro da tua casa, no meio da tua família, tem pessoas para te ajudar. Tem pessoas, aleluia, ombreada contigo. Por isso pare, pense, sente, planeje de que forma você vai começar a reconstruir esses muros em ruína, aleluia. Aleluia. É uma reflexão que Deus traz a nós. Troque ideias com a família, chame para o convívio, aleluia. Coloque lenha nesse altar, que talvez esteja só cinza, até as brasas se foram, mas nesta noite saia daqui com o coração ardendo, fazendo com que o fogo não se apague do seu altar. Aleluia. Que este fogo que nasce em nossos corações, ele possam como chamas incendiar a nossa casa, a nossa família, e ficarmos cada dia mais fortes e seguros e protegidos. Veja que Neemias, ele fez uma avaliação nessa reconstrução. Versículo 18 do capítulo 2. Coloque por gentileza. Então lhe declarei: a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Aleluia. Quando ele conversou com o povo, quando ele reuniu com o povo, quando ele testemunhou para o povo, dizendo: o rei a quem eu trabalho, o rei a quem eu sirvo no palácio, ele me liberou, ele ordenou para que eu ficasse a esse tempo com vocês para construir o muro. E aqueles que estavam ali ouvindo disseram: você não está sozinho, nós estamos contigo. Vamos nos esforçar para manter Jerusalém protegida. Jerusalém simboliza a casa de Deus.
A casa de Deus, como símbolo, é o nosso convívio. Lugar que deve ser de harmonia e paz. Por isso, irmãos, não recue diante de Tobias e Sambalate. Porque quando estes homens souberam que havia em Neemias uma disposição para reconstruir os muros de Jerusalém, estes homens se iraram e começaram a se opor àquele trabalho. Mas Neemias orientou, porque havia planejado aquela reconstrução. Ele disse aos homens: com uma mão vocês vão trabalhar para essa reconstrução, e com outra mão vai estar a espada. Defesa ofensiva e defensiva. A oração e a palavra do Senhor, ela tem que estar bem ativa no nosso projeto de reconstrução. Não adianta querer usar apenas a razão. Veja que este homem, primeiro ele orou e ele jejuou. E ao chegar no campo de atuação, ele traçou um mapa para a reconstrução. Sabedoria do Senhor na nossa vida. Etapas para a reconstrução. Não se reconstrói de qualquer jeito. Se faz necessário essa tarefa, ter a participação de toda a família. Quando toda a família entende que é necessário reconstruir este muro, o inimigo pode se levantar, os opositores podem guerrear, aqueles que querem o nosso mal podem surgir, mas nós vamos estar seguros, nós vamos estar firmes, a nossa casa, a nossa família vai estar segura com Jesus, e os muros de proteção vão estar erguidos, e a nossa casa vai estar protegida contra os ataques do inimigo desta vida. Faça uma oração nesta noite, fique de pé, pelas famílias que aqui estão. E se você quer apresentar alguém, alguma família que está em ruína, aleluia, apresente, mesmo não estando aqui, estando distante, mas uma coisa nos move, é o poder da oração, é a fé em Jesus Cristo, que habita em nosso ser. Nesta oração, o Conjunto Brilho Celeste pede oração pelo presbítero Rubinho, que está internado, aleluia. Vamos orar ao Senhor nosso Deus e apresentar o irmão Rubinho. Bendito Deus, soberano e eterno Pai, essa palavra eu recebo ao meu coração. Essa ministração, Senhor, eu abro o meu ser nesta hora, para que eu venha, Senhor, colocar em prática, Senhor, para que eu venha cada dia estar mais forte, Deus, para que os muros de proteção da minha casa, da minha família, Pai, venha estar seguro, Senhor. Deus poderoso, que possamos ser sensíveis, Deus, a estas causas que assim foram colocadas como medidas de proteção nesta noite. Que nós possamos, meu Senhor amado, dialogar, Senhor, com a esposa, com os filhos. Que nós possamos, Senhor, traçar, Senhor, um planejamento para sermos mais fortes, Deus. Para não sermos envergonhados e humilhados, meu Senhor amado, pelo adversário da nossa